Amém. Glórias a Deus. Amém. Irmãos, uma coisa que eu gosto da nossa igreja, nossa comunidade, é que a gente dá aplauso de verdade. A gente não dá aquele aplauso de meia tigela, né? Não é que nem sorrir, a gente não é que assim, dá aplauso, sabe que é aplauso de meia tigela? É aquele aplauso assim, aplaude ao Senhor. Esse é aplauso de concerto, irmão, erudito, né? Não, aplauso ao Senhor é com alegria, com toda a disponibilidade, fazendo clap in your hands, para que cada batida de palma tua seja levada ao Santo dos Santos, que os anjos possam ouvir cada batida de palma e levar ao grande e poderoso trono de Deus. Quantos querem ficar de pé, por favor, se fiquem de pé, e mais um aplauso ao Senhor dos Senhores, aleluia, a Ele toda a honra e glória, glórias a Deus, aleluia, aleluia. E com força e autoridade, com fé, com toda a certeza do mundo, nós falamos: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus, aleluia, glória a Deus, yes, vivemos o melhor de Deus, ainda de pé. Se você tem sua Bíblia, quero que você pegue comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante, e nós vamos estar lendo esse trecho, essa história que envolve Jesus, que envolve alguns doentes, e que tem tudo a ver com ações de graças. E começamos hoje mais uma série, do mês na verdade, né? Porque o fim do mês temos o que? Thanksgiving, dia de ação de graças, aleluia. E o Senhor me trouxe esse texto aqui, e versículo 11 em diante, vamos ler as escrituras sagradas. E diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram todos os 10 curados? Não foram purificados todos os 10? Então os outros, e onde estão os outros 9? Versículo 18, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhes disse: vá, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém e amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça onde você está agora. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela, Deus amado, a maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor amado, nesse momento, Pai, como congregação, como igreja, Pai amado, como corpo de Cristo, estar com os nossos ouvidos espirituais abertos. O Senhor conhece o coração de cada um e a necessidade de cada um aqui presente. E eu peço a Ti que o Senhor esteja, Deus, falando através das Tuas Escrituras, Pai, e que nós possamos, Senhor amado, responder a Tua preciosa voz, em nome de Jesus, amém. E a igreja diz? Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus? Obrigado. Está dando microfonia aqui alguma coisa, filho, não sei se é, alguma coisa está zoando aqui. Amém, passou, glória a Deus. Irmãos, nós nesse mês a gente dedica todos os anos, e o que torna, depois que você tem 8 anos de igreja, né, a gente tem uma série de mensagens já, se você for no YouTube, sobre Thanksgiving. E Thanksgiving, ele é uma comemoração desse país, uma comemoração linda desse país. Por quê, pastor? Para quem não conhece a história, Thanksgiving, ele relata a história dos imigrantes nesse país. Ele relata a história de mais ou menos 106 ou 110 pessoas, eu não estou com o dado exato aqui, mas um pouco mais de 100 pessoas, que saíram da Europa, por volta lá de 1600, fugindo da opressão que sofriam naquela época. E eles atravessaram o oceano para chegar no novo mundo, para chegar na nova terra, para chegar no que viria a ser os Estados Unidos da América. E essa história está em qualquer Google que você faça.
Você vai ver como que eles atravessaram num barquinho, e eles, por 66 dias, eles atravessaram o oceano, aportaram lá no norte, bem nesse período, em novembro. E quando chegaram, estava começando o quê, irmãos? O inverno. Quando eles chegaram, simplesmente eles não conseguiram descer desse navio. Eles simplesmente não conseguiram aportar em terra, no novo mundo que haviam sido descoberto. E eles tiveram que passar o inverno todo dentro do navio. Ou melhor, navio, era um barquinho, irmão. Não era muito grande, não. Não dava nem para ficar em pé no interior do convés. E depois daquele inverno muito rigoroso, eles conseguiram passar. Eles conseguiram aportar depois que a neve começou a derreter. E nesse processo todo, muitas pessoas morreram, quase metade da tripulação morreu. E quando eles começam a explorar a terra, eles são auxiliados por 2 índios que falavam inglês. Olha que coisa! Índios que porventura a história conta que poderiam ser homens que foram escravizados e fugiram, ou tinham um relacionamento, mas eles tiveram esse acesso. Índios que falavam inglês e os ajudaram, aqueles imigrantes naquele período, a cultivar esta terra, a saber o que fazer com milho, a saber o que fazer com peru. Quantos gostam de peru no Thanksgiving? Diga amém. Só metade, irmão, não gosta de peru? Prefere uma picanha ao sal grosso, é isso? Ah, pastor, a gente é brasileiro, a gente entende o contexto, mas a gente é brasileiro. Mas enfim, aprenderam o que mexer nessa terra, o que fazer com as coisas dessa terra. E depois de um ano de muito labor, muita luta, muito sofrimento, eles sobreviveram. E ao final daquele ano, eles fizeram uma festa de 3 dias. Sabe para quê? Para agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque aqueles que sobreviveram conseguiram passar as dificuldades, aprenderam com as dificuldades e reconheceram que foi o Senhor, o nosso Deus, que sustentou eles até ali. E quando a gente ouve uma história dessa, a gente começa a pensar o que não é nossa história, sim ou não? A gente não veio de barco, mas a gente veio de avião, ou a gente veio andando, ou a gente veio de navio, submarino, cavalo, eu não sei do que você veio. Mas de alguma forma você chegou nesse país. E de alguma forma a gente está chegando numa época agora, onde talvez você comece a fazer balanços do ano de 2018. Mas já, pastor? Já, irmão, deixa eu te avisar, você vai piscar o olho, já estamos no Natal e Ano Novo. E agora, nessa época, é a hora que a gente vai trazer à memória o que traz esperança. Vai olhar para trás e ver as coisas boas que aconteceram nesse ano. E esse mês de novembro eu quero incentivar você a ser alguém com um coração grato, um coração alegre, um coração com gratidão. E eu queria começar essa série já contando toda essa história. Por quê? Porque nós lemos um texto hoje, acabamos de ler um texto, aonde Jesus, ele está passeando, e tem tudo a ver com gratidão, irmãos. Tem tudo a ver. Por quê? Porque a maneira como nós respondemos à salvação, a maneira como nós respondemos à graça de Deus, e por isso o título dessa série é Graça em Ação. A maneira como nós encaramos a verdade do Evangelho diz muito a respeito do nosso coração, se somos gratos ou não. Se nós conseguimos ver a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas ou não. Por isso o texto que a gente vai ler aqui, acabou de ler já em concordância, ela diz assim que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e ele passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ele, ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, Senhor, Deus meu, tem misericórdia de mim. Eu não sei quantos aqui estão hoje gritando: tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim. Deus, tem misericórdia da minha vida. Mas esses homens gritaram, e Jesus viu esse grito. Da mesma forma que Jesus viu o teu canto agora há pouco.
Da mesma forma que Jesus viu você falar, quão impressionante esse amor, quão impressionante essa paixão do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que loucura é essa? Que piração é essa? De um Deus que ama, de um Deus que se faz carne e habita entre nós, de um Deus que se achega e me chama e não me obriga. Um Deus que fala assim: olha, eu te amo. E quando você ouve a voz dele, você fala: Senhor, eis-me aqui. Um Deus que é capaz de sofrer a morte, o sacrifício, por amor a mim e amor a você. E o texto ele segue dizendo assim: ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. No caminho que eles foram curados. Interessante isso. Imagine agora na sua cabeça 10 leprosos, e no caminho, quando eles obedecem à voz de Jesus, eles são curados, eles são restaurados, a saúde é restaurada. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Lepra é uma doença muito antiga e a Bíblia fala sobre leprosos. E a lepra, o que a gente chama de hanseníase, né? Ou mal de Lázaro, conhecido também, é uma doença infecciosa causada por um bacilo e que causa danos severos ao nervo da pele. Em outras palavras, os membros do corpo começam a deteriorar. Ele começa a virar uma pessoa totalmente débil. E nesta época, principalmente, isso era considerado o quê? Pessoas impuras, imundas. De acordo com a lei de Moisés, ele falava assim: a pessoa que tivesse lepra deveria ser afastada da comunhão, afastada da cidade. Por quê? Porque ela era altamente infecciosa. Ele passava de um para o outro através do quê? Da respiração, através da saliva. Se você estivesse no mesmo ambiente de uma pessoa de lepra, havia muita probabilidade de você pegar a lepra. Só que a lepra não se manifestava assim: dormi hoje, amanhã, nossa, eu estou com lepra. Não era assim. Uma vez infectado, levava mais ou menos de 2 a 7 anos para começar a se manifestar a doença na vida dessa pessoa. E quando era detectado isso, uau! Essa pessoa agora não podia estar mais no convívio. Levíticos 13 tem uma ordem expressa de Deus a respeito de pessoas com lepra. Levíticos 13, 45 e 46 fala assim: olha, quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Ele mesmo vai gritar que ele estava impuro. Porque ele tinha que avisar os outros para não chegar perto, para não tocar. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá o quê? Fale separado. Fora do acampamento. Eu quero chamar em alguns pontos dessa história. Agora você já imaginou, você já leu, eu já repeti, você já pensou Jesus andando, passando pelo povoado, entre ali a região de Samaria. E para quem não sabe, os samaritanos, gente, era um povo que tem a mesma origem dos hebreus, só que devido às invasões, os povos samaritanos, que é da origem da tribo do norte, eles começaram a adotar práticas estranhas, e no decorrer, isso 700 anos antes de Cristo, e no decorrer da história, esse povo samaritano acabou perdendo a originalidade do judaísmo. Então eles tinham mais costumes. Aos 10 mandamentos eles incluíram mais um. Eles eram pessoas que tinham a sua religiosidade, eram os primos lá de trás dos judeus. Mas eles não eram considerados mais povo de Deus, povo de Israel. Eles eram agora um outro povo, cheio de costumes. E quando o texto fala, lá em cima, que ele estava na divisa entre Samaria e Galileia, e quando ele fala que havia 10 leprosos, é bem provável que haveria o quê? Samaritanos, havia judeus, havia talvez até outras origens ali entre aqueles 10. Imagine, você mora no Brasil, divisa com a Argentina. Quem conhece Brasil e Argentina, divisa? Levanta a mão. Foz do Iguaçu. Oh, beleza, né? Saudade, né? Oh, que lindo.
E para quem mora em qualquer fronteira sabe disso. Se você vai na Califórnia, por exemplo, em San Diego, irmão, tem mais mexicano do que americano ali, impressionante. É uma mistureba louca, porque está perto da divisa. Mesmo contexto, Samaria e Galileia, havia samaritanos, havia judeus, havia outras pessoas, e a Bíblia cita que esses 10 estavam juntos. Por quê? Porque eles estavam ali separados, eles estavam isolados. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, e é o primeiro ponto que eu quero repartir com vocês, é que Jesus fala para eles, quando eles pedem clemência, quando eles pedem misericórdia, Jesus fala assim: vão e se apresentem a quem? Quem lembra? Ao sacerdote. Por quê? Porque isso também estava embutido na lei de Moisés. Também estava embutido que, se ele fosse encontrado com cura, que ele fosse até o sacerdote se apresentar, e daí, uma vez que ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício da purificação, e essa pessoa ainda ficava em quarentena, e o próprio sacerdote também ficava em quarentena, para ter certeza que ele não tinha pego a doença. Então Jesus dá uma ordem que era óbvia, uma ordem que eles sabiam que era certeza, e vai os 10, e eles começam o quê? A caminhar. E de repente, irmãos, o texto diz que enquanto eles estavam, voltar aqui, versículo 13 e 14, e ao vê-los disse, vão mostrar aos sacerdotes, enquanto eles iam, eles foram o quê? Purificados, curados. Para pensar comigo. O texto diz que enquanto eles iam, quantos eram? 10. A gente subentende que os 10, porque os 10 ouviram a voz, os 10 foram curados, sim ou não? Sim. O texto botou os 10 num pacote. O texto coloca que os 10, ao caminhar, ao obedecer a voz de Jesus, ao andar, eles fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, eles foram curados. Mas isso, that's okay. Por quê? Porque Jesus falou, acontece ou não acontece? Acontece. Ele é Deus, Ele é poder, Ele é Deus encarnado, Ele tem poder sobre céus e terra. Só que o texto segue dizendo o seguinte: um deles, quando fez o quê? Quando viu, quando percebeu que estava curado. Irmão, para um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa importante da gente receber hoje é que esses leprosos, todos eles estavam curados, mas só um percebeu. Como assim, pastor? No caminho todos foram curados, porém, o texto diz, quando um percebeu, quando um conseguiu enxergar, quando um teve a revelação, quando um conseguiu se enxergar curado. Sabia que tem muita gente que já aceitou Jesus, já assumiu a salvação e o perdão dos pecados, só que não consegue enxergar? Tem muita gente vivendo na graça, ainda preso nas agarras da lei. Tem muita gente que está caminhando, Jesus já pagou o preço, Jesus já quebrou toda a maldição, Jesus já pagou o pecado de uma vez por todas. Mas eu já fui alcançado pela graça, mas eu estou caminhando na vida, só que eu não consigo me enxergar livre. Eu não consigo enxergar minha identidade em Cristo, porque parece que na minha cabeça eu ainda estou preso, parece que na minha cabeça eu ainda estou encarcerado sobre as garras do diabo. E Jesus falou assim: olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: você é livre em nome de Jesus, aleluia. Versículo 15, veja, irmãos, ver a cura, foi o primeiro ponto que eu quero ressaltar hoje nessa noite para você. Ver a cura, veja a salvação, enxergue a graça de Deus sobre a tua vida. Tem gente que se olha e começa
não aceita o perdão de Deus e começa a fazer um autoflagelo nas costas, e começa a viver uma vida de culpa, uma vida de escravidão, uma vida que parece que não consegue se libertar. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa ver é ter olhos espirituais para enxergar o nosso próprio estado. Tem gente que vive na graça, tem gente que vive com a Bíblia paga por Cristo Jesus, mas parece que ele ainda quer pagar alguma coisa. Em nome de Jesus, ele diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E olha o detalhe, este era o quê? Vamos falar samaritano. Eu amo isso, irmão. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Porque os caminhos de Jesus é muito mais além do que os nossos meros raciocínios. Pastor, não dá para ser um judeu que cumpria a lei, alguém que acreditava no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, Deus de Jacó, alguém que fazia todos os sacrifícios, alguém que entregava as ofertas, alguém que era totalmente justo perante os olhos de Deus. Não, tinha que ser um samaritano. Um samaritano que, um povo que há mais de 700 anos tinha corrompido todos os princípios que o Senhor estabeleceu através de Moisés. Um samaritano, alguém que não tinha religiosidade enorme como os saduceus, como os fariseus. Mas um samaritano conseguiu ver que ele estava curado. E daí ele volta louvando a Deus, o improvável acontece, ele volta realmente alegre. Como você veio para o culto hoje? Como você veio agradecer a Deus hoje? Como é que você veio aqui? Domingo, amanhã é segunda-feira, vamos lá para o culto, vai acabar logo, daí amanhã a gente tem que acordar cedo. Ou só eu que pensei isso? Quantos se lembraram hoje que amanhã é segunda-feira? Levanta a mão. Se lembrou, fala a verdade. Já pensou nas 10 coisas que você pensou que tinha que fazer amanhã? Já deu aquele desânimo que o despertador vai bater 5h15, eu vou ter que abrir o olho e sair da cama. E se manter essa chuvinha que está aí fora, amanhã de manhã, ai que vontade de furar o trabalho, né? Irmão, o samaritano, aquele que era o mais improvável, ele volta porque ele se vê, ele vê a cura, ele vê a restauração, ele vê: o Senhor me limpou, aleluia, o Senhor me salvou, e eu vou para a casa de Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou chegar na hora, eu vou chegar antes, eu vou fazer todas as coisas para a honra e glória do meu Senhor. Sabe por quê? Porque eu consigo enxergar que eu era leproso, mas agora eu estou o quê? Curado. Nós aqui, irmãos, eu e você, nós éramos mortos. Nós éramos condenados ao inferno, na morte eterna. Jesus vem, o Espírito Santo vem e nos chama e nos resgata, a Bíblia diz, do reino das trevas para o reino da sua gloriosa luz, aleluia. Deixa eu falar para você, você é filho de Deus. Quantos concordam e creem nisso? Diga amém. Todas as promessas do Senhor estão sobre a tua vida pelo poder de Deus. Diga amém. Diminuiu amém, não crê, irmão? Creia. Se credes, verás a glória de Deus. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. Eu creio, você crê, amém? Oh, amém. Esse é o problema. Às vezes a gente não crê. Às vezes a gente se acha o pior do pior do pior do pior. A gente acha que a gente tem lepra ainda. Mas Deus nos libertou, Deus nos curou, Deus nos resgatou. E agora Ele te dá vida e vida em abundância, aleluia. Irmãos, o problema daqueles 10, dos 9, é que muitas vezes eles estavam andando curados, mas estavam andando como se estivessem doentes. Muitas vezes nós podemos estar salvos, mas andamos como se estivéssemos perdidos. Muitas vezes a gente anda como se não fôssemos herdeiros, sacerdócio real, como se não fôssemos aquele que Deus criou e, como cantamos aqui, formou no ventre da sua mãe, aqueles que o Senhor resgatou, chamou na vida e vida e abundância, aqueles que renovam-se
Por quê? Porque o poder de Deus habita em você, aleluia. O que a graça fez na sua vida? Eu quero te perguntar hoje. Não a graça fellowship. O que a graça de Deus fez pela tua vida? Porque agora, nesse momento e nesse mês, esta é a pergunta. Pastor, nunca tinha pensado nisso. Pensa agora, estou perguntando para você. O que a graça de Deus fez para a tua vida? Por que é importante eu saber? Porque a minha resposta determina o que eu vou fazer com isso. O que a justificação de Cristo fez para a tua vida? O que o sacrifício na cruz do Calvário, a morte e a Cristo ressuscitar ao terceiro dia fez na tua vida? O que te impacta? O que faz no teu coração? Ou para isso você é só um papo, alguma coisa muito abstrata? Não, irmão. É verdadeiro. O Espírito Santo de Deus está aqui. E a gente precisa se perguntar isso. Jesus pagou o preço do meu pecado, do teu pecado. Ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a enfermidade, o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que é ter paz com Deus, irmão? É olhar para Deus Criador, com todas as minhas dificuldades nesta vida e nesta carne, e eu viver a vida de Cristo, e Deus quando olha, Ele que é santo, Ele que é digno, Ele que é o Todo-Poderoso, Ele olha para mim, e Ele vê o sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado, e Ele olha para você, e olha para mim, e Ele fala assim: filho amado, filha amada, eu te amo, eu paguei alto preço por você. O que a graça significa para você, irmãos? Eu não sei para você, mas para aqueles 10 leprosos significou algo tremendo, porque eles eram totalmente excluídos, não havia perspectiva, não havia esperança, mas eles ouvem a voz de Deus, eles ouvem a voz de Jesus, os 10 obedecem, os 10 são curados, e quando um deles percebe que foi curado, o que ele faz? Volta. Isso me traz a segunda reflexão: gratidão. Quantos são gratos a Deus aqui? Levanta a mão. Amém, eu creio. Sabe de uma coisa, irmãos? Gratidão é igual a atitude. Sabia? Como assim, pastor? Gratidão é igual a atitude. Quando você recebe um favor, o que você diz para a pessoa? Você diz obrigado? Alguns já estão mais americanizados, falam thank you. God bless you. Gratidão, irmão, é eu chegar aqui, pegar minha carteira, vou dar aqui $1.000 para o Alexandre. Fala mesmo, irmão. Faltou fé, Alexandre, tá difícil a igreja hoje. Eu chego aqui, eu vou dar $1.000 para o Alexandre. Glória a Deus. E daí o Alexandre pega aquele dinheiro, os $1.000, olha para mim, vira as costas e vai embora. Ganhei. Ele foi grato, sim ou não? Não, pastor. Pelo menos tinha que dizer o quê? Se eu conheço um pouco o Alexandre, ele ia me dar um abraço e me levantar e falar: glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Alexandre é animado, eu gosto disso. Não adianta eu dizer que sou grato a Deus e não faço nada pelo Senhor. Não adianta eu dizer que eu sou grato a Jesus e a minha vida não expressa em atitudes isso, irmão. Aquele que percebeu que estava curado, aquele que percebeu que foi totalmente limpo, versículo 16 diz assim: prostrou-se, ele voltou e prostrou-se aos pés de Jesus, ele lhe agradeceu, mas este nem judeu era samaritano. É muito impressionante isso para mim, porque revela muitas vezes
a nossa história como igreja, como cristãos, como pessoas que deveriam entender o Evangelho, viver na graça, proferir palavras de bênção e de gratidão ao Senhor. Quantas vezes é difícil dar carona para o irmão porque vai sair do caminho? Ai, pastor, mas vou gastar mais 10 minutos para dar uma volta, eu estou cansado. O irmão precisa pegar uma mesa. Vamos ajudar? Ah, não, mas alguém ajuda o pastor lá. Deixa quieto. Como se o favor fosse para mim. Eu quero chamar a tua atenção que nós precisamos ser gratos, mas nós precisamos agir de acordo com a nossa gratidão ao Senhor. E muitas vezes a gente faz coisas diretamente ao Senhor, muitas vezes a gente abençoa o irmão, muitas vezes a gente é colocado como instrumento nesta terra para ser bênção na vida um dos outros. Qual tem sido a tua gratidão a Deus? Eu vou te dizer, irmãos, gratidão, ser grato, não é um sentimento, sabia disso? Ser grato não é um sentimento. Ah, não, pastor, eu sou muito grato. E o que você fez com isso? Nada. Deixa eu te dizer, você não é grato. Porque ser grato não é um sentimento. Ser grato é uma ação que revela o teu sentimento. Se eu não faço nada com a minha gratidão, quer saber? Eu sou um baita do ingrato. Se eu ganho um favor e eu não digo obrigado, eu não retribuo, eu não passo adiante, o que eu faço? Eu simplesmente absorvo aquilo que eu recebi e não expresso absolutamente nada. Muitas vezes, irmãos, a gente faz isso no nosso dia a dia. Muitas vezes, sabe o que acontece? Deus nos salva, Deus nos regenera, Deus nos dá vida e vida em abundância, Deus nos dá vida eterna, aleluia. E o Senhor está nos chamando hoje para viver uma vida de atitudes de gratidão. Porque, irmão, muitas vezes, nem na igreja a gente tem vontade de vir. Dias como hoje, por exemplo. Eu estou feliz que você está aqui, glórias a Deus. Você está feliz de me ver aqui, amém? Você está feliz de ver o irmão do lado, não está, amém? Sabe por quê, irmão? Deu 4 horas e a gente ganhou 1 hora hoje, né? Quantos sentiram que andou adiantado em tudo que você fez hoje, assim? O relógio não ia, assim, dá vontade de mexer para ver se anda mais rápido o negócio, não é? Ou só eu que tive essa sensação? Se também tivesse, você olhar para, não, ainda é 3, não, eu tenho tempo ainda. Nossa, eu tenho tempo, domingo, sério? Deixa eu falar o que aconteceu. A gente estava lá tarde, aquele hora não ia, depois, pessoal, vamos embora, temos que chegar no máximo 6 horas, assim, estourando na igreja, temos que sair antes. Daí a gente entrou no carro, eu esqueci de ver o relógio, entrei na minha van e botei todo mundo no carro e eu tinha que pegar o Henrique. E daí eu olhei no relógio do carro, assim, 15 para as 6. Meu Deus, não vai dar tempo. Daí eu comecei a andar um pouquinho só mais rápido, irmão, tá? Que o pastor não passa da velocidade, tá bom? Pastor anda na velocidade certa, nunca passa. Daí eu comecei a andar no limite da velocidade, até 5 depois da velocidade pode. Então a gente foi ali, peguei o Henrique, e daí eu vim meio assim, né, um pouquinho mais rápido, e vim. Deu no relógio do carro, 1 minuto para as 6, eu entrei ali na esquina, encostei o carro, 6:01. Eu falei, nossa, não tem ninguém ainda. Os 5 que estavam comigo, minha família maravilhosa, mais o Henrique, que ajudou muito, olhou para minha cara com uma cara assim. Pô, mas ainda é 5 horas. Falei, como 5 horas? É 6. Não, pai, é 5 horas ainda. Daí o dito cujo do relógio do meu carro não tinha feito a atualização do relógio. Simples assim. Daí minha filha, que é maravilhosa, pensou, pai, dá tempo de tomar um café. Eu falei, eita palavra de Deus, aleluia. Vamos buscar um café. Gratidão, irmãos. A gente ganhou 1 hora a mais hoje. Às vezes a gente ganha muitas coisas do Senhor e a gente não percebe. Às vezes a gente ganha de mão beijada muitas coisas e a gente não agradece.
Quantas vezes o Senhor nos dá prosperidade e a gente não retribui na igreja, na vida dos irmãos? Não repassa, abstém. Quantas vezes isso acontece? Por quê? Porque a gente anda como se estivesse doente. A gente anda como se não tivesse recebido a graça. Porque os 9 continuaram caminhando. E quando um percebeu, ele voltou. Mas lembre-se, 9 daqueles continuaram até onde? O sacerdote. E quando eles chegaram no sacerdote, a Bíblia não diz, mas vamos imaginar o contexto. O que aconteceu quando eles chegaram lá? O sacerdote olhou para eles e falou o quê? Vocês estão curados. E daí provavelmente eles continuaram fazendo o rito. Provavelmente eles continuaram a falar e fazer tudo que a lei mosaica ordenava. Porque era o correto. Mas Jesus está querendo nos ensinar algo tremendo sobre gratidão. Um deles olhou, um deles reconheceu, um deles viu que ele foi totalmente curado. Ele não perdeu tempo, ele voltou aos pés de Jesus e ele se prostrou e ele disse: Senhor, muito obrigado. Que nós possamos na nossa vida todos os dias ter uma vida de muito obrigado a Deus, de gratidão. Você agradeceu pelo marido lindo que você tem? Hein, mulheres? A minha agradece todo dia, é uma beleza. E eu agradeço pela esposa linda que eu tenho também, né? A gente precisa agradecer, irmão. Ser grato por aquilo. Mas pastor, eu estou passando dificuldade. Você acha o quê, irmão? Os leprosos também passavam dificuldades. Os imigrantes que atravessaram 66 dias dentro de um barquinho também passaram dificuldades. Naquele primeiro ano, perderam metade da tripulação, família morreu. Mas eles passaram dificuldades, mas atravessou o ano. Aqueles que o Senhor sustentou com vida, estes disseram assim: vamos fazer uma festa de ações de graças, aleluia. Por isso, novembro é dia de agradecimento. Quantos concordam? Diga amém. Agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18 diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Por quê? Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Um recadinho para mim e para você: alegrem-se quando? Só quando ganhar o paycheck? Só quando acertou na loteria? Não, na loteria ninguém joga, né, irmãos? Todo mundo aqui é santo, uma maravilha. Só quando dá certo? Não, alegrem-se sempre. Segunda coisa, orem o quê? Continuamente. Eu quero convocar você, venha na reunião de oração. Se você não está vindo, você está perdendo. Não é a igreja que perde, é você que perde. Líderes, venham na reunião de oração. Ah, pastor, eu não posso toda semana. Venha uma vez por mês. Venha, para ver o que está acontecendo aqui, para ter comunhão com os irmãos, para orar um pelos outros, para abençoar uns aos outros. Precisa, sim precisa. Eu preciso. Eu estou aqui não é porque sou pastor da igreja, é porque eu preciso me forçar, eu preciso orar continuamente. Por quê? Porque senão eu não vou ter cabeça, condição de dar graças em todas as circunstâncias. Porque eu te garanto que a hora que bate a coisa difícil, sabe o que acontece? Eu começo a murmurar. Eu começo a questionar Deus. Eu começo a deixar de dar as graças. E o Senhor está te convocando hoje, olha, dê graças em todas as circunstâncias. Ele não está falando para você se conformar, Ele não está falando para você ficar feliz da vida porque deu errado, não. Mas Ele está dizendo para você, olhe, em todas as circunstâncias, diga, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sabe todas as coisas, mesmo nas situações difíceis. Porque eu posso dizer como salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam, irmão. Em nome de Jesus, seja alguém que olha para o texto bíblico, dizendo assim, Senhor, eu quero ser esse
um leproso que reconhece o favor de Deus na sua vida e que vem todos os dias à casa de Deus, que vem todos os dias à reunião dos santos, que vem o tempo todo buscar a presença do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque no versículo 17 do texto, voltando lá, ele diz assim: Jesus perguntou ao leproso: não foram purificados todos os 10? Perguntinha básica: aonde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse samaritano, esse estrangeiro. Não se achou nenhum. E olha que interessante, porque Jesus, quando ele fala, não se achou nenhum a não ser o estrangeiro, porque o estrangeiro era o menos provável que viesse agradecer. Mas quando a gente é perdoado, quando a gente tem as nossas culpas lavadas pelo sangue do Cordeiro, irmão, o nosso coração é grato ao Senhor, porque Ele nos limpou, Ele nos restaurou, Ele nos regenerou, e hoje eu tenho paz com Deus, e eu posso chegar num lugar desse, fechar os meus olhos e dizer assim: Senhor, o Teu amor é imedível, incomparável, é louco, é louco. É louco o amor de Deus. Eu gostaria de entrar na tua cabeça, irmão, hoje, para talvez que você conseguisse enxergar o quão ruim você estava e eu estava, e o quão regenerado nós somos feitos através da fé em Cristo Jesus. Porque andávamos sem esperança, porque andávamos como aqueles que não têm a quem socorrer, porque andávamos perdidos, mas Ele nos resgatou. E o versículo 19, ele diz assim: então Jesus lhe disse, e aqui está um grande segredo desse texto, irmão. Jesus lhe disse, deixa eu fazer uma pergunta para você: todos foram curados, sim ou não? Mas olha a informação que Jesus fala. Então Ele lhe disse, levanta-te e vá. E o que diz? A sua fé o salvou. Jesus não tinha morrido na cruz. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus estava caminhando e executando o ministério. O véu não tinha sido rasgado de cima a baixo. Mas a salvação chegou pela fé naquele samaritano. Aleluia! O justo viverá pela fé. Irmão, quando Jesus ele olha para aquele, ele está fazendo uma confirmação de João 3,16, porque diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, todo aquele que vem na igreja, todo aquele que dá o dízimo, todo aquele que dá uma carona por irmão, todo aquele que paga a penitência, reza o terço, Ave Maria, anda de joelho na escadaria. Não está diminuindo não, só minha esposa. Fé. Estão em dúvida, irmão? A gente pode voltar nessa fase do ensinamento. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Você pode se acostumar comigo, irmão, que você vai ver comigo na eternidade. Aleluia! Oh, glória! Vai ser para sempre e sempre. Mas o que eu preciso fazer? Porque Jesus, ele olha para aquele samaritano curado, que reconheceu, voltou, agradeceu, ele fala assim: olha, vá, a tua fé te salvou. Porque Jesus é Deus. E ele olha para aquele homem, naquela condição, e ele diz assim: olha, você reconheceu aquilo que Deus fez na tua vida, através da minha palavra, e você voltou, e você se prostrou, e você agradeceu. Teve 9 que receberam a mesma graça, mas teve 9 que não voltaram para agradecer. Teve 9 que simplesmente seguiram o rumo da sua vida. E ele fala assim: olhe, cadê você? O que impacta a sua resposta a Deus quando o poder de Deus te toca, hein? O que te impacta a graça? Que impacto que tem na sua vida
Quando Jesus fala ao teu coração como está falando hoje? Que resposta você dá ao Senhor? Você segue o teu caminho ou você para, volta e se prostra na presença de Deus e fala: Senhor, muito obrigado. Jesus, o que eu posso fazer, Deus, para te agradar mais? Senhor amado, como eu posso me dedicar mais ao Senhor e para o Senhor? Você se vê como uma pessoa que recebeu o perdão e a purificação da parte de Jesus? Ou você anda ainda como um leproso? Jesus já te curou, Jesus já te salvou, Jesus já te libertou. Quantos creem, diga amém. Jesus já te fez nova criatura. Quantos creem, diga amém. Jesus já faz caminhos novos todos os dias para a tua vida. Quantos creem, diga amém. Todos vocês aqui têm os pecados perdoados. Quantos creem, diga amém. Todos vocês fazem parte agora de um reino do novo céus e da nova terra. Aleluia. Quantos creem, diga amém. Irmãos, o que isso faz na tua vida? O que isso te gera? Ou mesmo depois de salvo, você ainda anda a caminho dos sacerdotes, como leproso, que tem a doença arraigada, te dominando, que tem o pecado ainda te escravizando, mesmo depois de receber a libertação em Cristo Jesus. A salvação, irmãos, é para todos, pois a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Às vezes a gente está numa fase da vida onde a gente só reclama, onde a gente só vê o negro, onde a gente só vê os defeitos, onde a gente só vê motivos para reclamar. Alguém já passou essa fase ou só eu? Só meia dúzia de irmão, o resto está tudo santo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus nos chama nessa noite, para a gente começar esse mês, olhando para frente e falando assim: Senhor, eu quero ser esse leproso que voltou. Quem é você dos 10 leprosos? Quem é você? Quantos creem que Jesus já te salvou? Diga amém. Quantos creem que são libertos por Cristo? Diga amém. Quem é você? É pastor, eu sou um. Quantos são um? Levanta a mão. O leproso que voltou. Amém, eu sou, pastor. Quem é você daqueles que foram salvos? Quem é você daqueles que os pecados são perdoados? Quem é você daqueles que não tem a condenação? Aleluia. Irmão, sabe o que é isso? É a graça de Deus. E eu quero hoje, nessa primeira mensagem dessa série, te chacoalhar. O que a graça de Deus te impacta na tua vida? O que representa para você? O que representa na tua vida? Ser salvo, ser curado, ser lavado, ser remido, ser justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Privilégio. Eu não merecia, mas Ele me amou mesmo assim. Eu não tinha condição, mas mesmo assim Ele me amou primeiro. A palavra fala assim, que antes de eu conhecer Ele, antes de eu saber que existia Jesus, Ele já me amava. E muitas vezes a gente anda, irmãos, como aqueles que ainda estão perdidos, como aqueles que ainda estão no seu caminho da sua vida, preocupado com as coisas, às vezes até religiosas, mas a gente esquece, irmãos, que nós precisamos ser esse leproso que reconhece a salvação, reconhece a graça, volta aos pés do Senhor e toma uma atitude de gratidão na presença de Deus. Está frio, né? Glória a Deus. Quantos estão com friozinho aqui? Diga amém. Só minha esposa aqui está com friozinho. Só você. Irmãos, eu quero te chamar hoje para não só dizer que você é grato a Deus, mas para que você tome uma atitude e saia do lugar. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Eu não sei, você que tem que saber. Eu não sei como esta palavra mexe com a tua vida,
Porque às vezes a gente se acostuma tanto com o evangeliquez, tanto com as palavras, que parece que não faz mais sentido, não mexe mais no interior. Mas a gente precisa todo dia renovar o fogo de Deus sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, sobre aquilo que eu creio e aquilo que eu preciso ver em mim. Eu não preciso mais olhar para mim, olhar para si, eu sou doente, que eu não tenho esperança, não. O Senhor Jesus me salvou, me resgatou, me regenerou, e hoje eu sou livre para adorar o Senhor. Se você crê nesta palavra, eu quero que você se coloque de pé onde você está, em nome de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, nos dias de hoje vivem como leprosos, que já foram curados, mas ainda não viram a cura. Muitas pessoas vivem nos dias atuais. E por que elas não vivem nesse fogo, nesse evangelho? Por que eles não vivem reconhecendo e agradecendo a Deus todo dia? Porque simplesmente não reconhecem a vida nova que somente os que são nascidos de novo podem ter. Que caminham nessa vida sem ter uma atitude de gratidão genuína. Porque, irmãos, com Deus não adianta a gente só encenar, a gente só disfarçar. Sabe o que acontece com Deus? A gente precisa ser genuíno. A gente precisa ser sincero. Por isso que quando Jesus olha para mim, para você, quando a palavra vem no nosso coração, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como faca de dois, o quê? Dois gumes. Os irmãos aqui do discipulado tem que saber isso na ponta do dedo, né? Faca de dois gumes, que penetra na alma e no espírito, lá no interior. Que impressionante amor é esse? Pastor, eu cantei, impressionante amor, mas eu não acho tão impressionante. Sério que você não acha, irmão? Às vezes a gente, irmão, começa a viver a vida tanto no automático, que o impressionante amor de Deus que a gente cantou aqui não mexe mais no nosso coração. E ao invés da gente todo dia voltar com paixão, com adoração, com prostração na presença de Deus, a gente começa a andar no automático, e a gente começa a andar como doentes, que nunca foram curados, sendo que já foram limpos pelo sangue de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, abaixasse a sua cabeça nesta hora. Nesse mês a gente vai entrar com ações de graças. E eu quero te convidar nessa hora a você lembrar pelo menos de 5 a 10 coisas que você tem a agradecer a Deus. Mas eu não quero que você agradeça pelo carro, pela casa. Eu quero que você olhe agora, você antes de Cristo e depois de Cristo. Porque aquele que crer em mim terá vida e vida em abundância. Se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado, de toda a impureza. Pastor, mas eu pequei hoje. Confessa, irmão, hoje. Você tem um justo juiz. Você tem alguém que te defende de Deus Pai e tira todo o pecado, que tira todo o peso da acusação que muitas vezes você tem carregado por muitos dias, por palavras ditas, por ações tomadas. Mas Jesus não nos chama para a gente viver uma vida de peso. Jesus não nos chama para a gente viver uma vida sem expectativa. Jesus nos chama para termos vida como libertos em Cristo, vida e vida em abundância. Que o Senhor nos ajude a cada dia a reconhecer o favor dele sobre as nossas vidas, que a gente possa ver a salvação na nossa vida, que a gente possa ter gratidão que torne em atitude todos os dias, e que a gente possa ser grato pelo grande, maravilhoso amor de Deus, que nos salvou, nos regenerou e nos dá vida e vida em abundância.
impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Queria que você cantasse mais uma vez esse refrão, que você gerasse adoração genuína nessa hora, de todo o teu coração, pelos pecados perdoados, pela paz que você tem com Deus, pela vida eterna, pela perspectiva nova a cada dia que o Senhor é com você. Aleluia. Oh, impressionante, infinito. Adora Ele, levanta a voz, igreja. De Deus, oh, que deixas só para me encontrar, só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, nessa hora, Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. E Deus, que nós possamos ser igreja, Pai, de 2018, 2019. Pai amado, que vive, Deus amado, olhando para Ti, Jesus, reconhecendo o Teu favor sobre as nossas vidas. Pai amado, que a gente evite, fuja, Pai amado, de uma vida onde a gente não reconhece o Senhor, o doador da vida. Que a gente fuja, Pai amado, de ser aqueles 9 leprosos que continuaram a sua caminhada sem lembrar quem doou, quem curou, quem salvou e quem deu vida eterna. Aleluia. Pai amado, que sejamos a igreja de 2018, sal da terra, luz do mundo, aqueles que são salvos pela Tua graça, aqueles que são regenerados pelo Teu poder. Mas Deus, que a gente possa ser, Deus, todos os dias, Senhor, aqueles que enxergam a salvação. Aleluia. Pai, aqueles que não se perdem com as coisas desse mundo, aqueles que não se perdem com as tribulações desse mundo, mas se aqueles, Pai amado, que podem olhar para os seus próprios interior e dizer assim: eu sou salvo, eu sou remido, eu sou lavado, eu sou filho de Deus, eu sou inculpável numa geração corrupta. Aleluia. Porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu libertador. Aleluia. Pai amado, eu quero orar por pessoas hoje, Pai amado, que não estão conseguindo viver essa vida, Pai. Pessoas que estão vivendo talvez como leprosos, presos. Pai amado, nos seus lábios só sai murmuração, só sai, Deus amado, dias cinzas. Pai, em nome do Senhor Jesus, se você é uma delas, bota a mão no teu coração agora, porque essa oração é para você, meu irmão. Essa oração é para você, minha irmã. Essa oração agora é em nome do Senhor Jesus, para que as escamas sejam tiradas dos olhos, para que o pensamento negativo ele seja inteiramente derrotado da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas hoje, Jesus, que se porventura, Pai amado, elas se identificaram com os 9 leprosos, Senhor, o Senhor já salvou, o Senhor já curou, mas Deus, eu não consigo encontrar gratidão no meu coração. Pai, eu faço o dia inteiro é reclamar, eu faço o dia inteiro, Deus amado, é olhar com pessimismo, é olhar, Pai amado, com os olhos, Senhor amado, de quem não tem o Senhor do seu lado. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós quebramos, Senhor, esse hábito agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós quebramos essa atitude que não convém, que não provém de um filho de Deus.
E em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, nós vamos andar olhando para Cristo, olhando como esse leproso, esse samaritano que olhou para si e reconheceu a cura. Ah, Jesus, que sejamos esses, Pai, que reconhecem a Tua salvação todos os dias, que reconhecem a Tua graça todos os dias, e que isso nos impulsione, Pai amado, a sair do nosso lugar e com ações de graças, aleluia, nós possamos, Senhor amado, Te render toda a honra e toda a glória para todo sempre, e que o Senhor possa olhar para as nossas vidas, e como o Senhor olhou para aquele samaritano, Ele falou assim: vai, a tua fé te salvou. Que o Senhor possa olhar para nós e vemos pessoas gratas, pessoas de fé, pessoas que caminham pela fé, agem pela fé, falam pela fé, pessoas que não se tremem com aquilo que vem, mas que vivem de acordo com a Tua vontade, de vitória em vitória, pelo poder e pela Tua graça, Pai amado. Jesus, que a nossa vida seja, Pai amado, exaltação ao Teu nome. Levante tuas mãos aos céus e canta mais uma vez. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra mim. Eu não posso comprar, aleluia, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Queria que você fizesse agora uma oração de agradecimento. O que você tem para agradecer a Deus? Pode ser qualquer coisa. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e levantasse sua voz em agradecimento. Que você comece esse mês com uma atitude diferente, que você comece reconhecendo o favor, que você comece a declarar com os teus lábios, irmãos: Senhor, muito obrigado, Pai. É pela Tua casa, é pelo Teu trabalho, é pelo aquilo que o Senhor tem te sustentado. Meu irmão, pastor, não tem muita coisa para agradecer. Tem sim, irmão, porque o coração grato procede bênçãos. Reconheça o favor sobre a tua vida, reconheça o perdão, reconheça a salvação. Comece a abrir os seus lábios agora e agradecer a Deus. Igreja viva nessa noite, levante os seus lábios e comece a agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Levante a tua voz, igreja, comece a agradecer a Deus. Talvez levantar suas mãos, talvez tomar uma atitude proativa, dizer: Senhor, eu quero te agradecer, Pai amado, eu sou livre do pecado, eu sou livre da condenação, eu sou livre das coisas que me amarravam. Agradece ao Senhor, levanta a tua voz. Faz quanto tempo você não agradece a Deus? Faz quanto tempo você não agradece a Deus? Faz quanto tempo você não reconhece o favor de Deus sobre a tua vida? Oh, Santo Espírito, Pai, nós queremos ser uma igreja grata, uma igreja que age, Pai amado, uma igreja que Deus declara ao Senhor, uma igreja, Pai amado, que exulta o Teu nome e que Deus demonstra, Senhor amado, com as nossas atitudes, Senhor amado, que Deus, a nossa gratidão ao Senhor, aleluia. Agradece a Ele, irmã, aleluia. Você veio fazer um culto a Deus, você recebeu a palavra, agora haja de acordo com esta palavra e começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, começa a receber poder do Altíssimo, começa a receber graça, virtude nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ora se cantriai, ora se cantriai. Levante a tua voz, faça a tua voz chegar ao Santo dos Santos. Ah, pastor, não sei nem como orar. Irmão, orar é falar com Deus. Orar é a gente abrir o nosso coração, é verbalizar aquilo que a gente acredita. Tem gente que não consegue orar, é porque falta prática. Comece hoje a fazer isso. Comece a levantar a tua voz, um clamor ao Deus, dizer: Senhor, eu te agradeço nessa noite. Ora se cantriai, ora se cantriai.
só a igreja agora. Oh, impressionante, amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. De olhos fechados. Eu preciso, quando o Espírito Santo de Deus está aqui, Amém. a gente precisa beber da fonte, Amém, Senhor. beber do Espírito A Santo. gente não perca este momento, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor amado, pelo teu impressionante amor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama nesse mês, Pai. Pai, para viver uma vida diferente, Pai. Pai, para viver, Senhor, aqueles que vivem da vida pela fé, Senhor amado. E aqueles que recebem mais e mais e mais e mais e mais. Mais e mais da tua presença, Senhor. A gente esquece que o Espírito Santo de Deus é vivo. Quando a gente se reúne aqui, em nome dele, o Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. Ele está vendo teu coração, ele está tocando a tua alma, ele está sarando o teu interior e talvez aquele sentimento que você estava enraizado, o Senhor começa a tirar liberdade, começa a te convencer, começa a fazer nova todas as coisas. Eu queria dedicar talvez esses 2-3 minutos a mais nessa mensagem, nesta hora, para que você experimentasse a presença manifesta de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? A gente precisa fechar os nossos olhos carnais e simplesmente sentir a presença de Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada um aqui, Senhor, e pela tua maravilhosa graça em nós. É impressionante o teu amor e a tua fidelidade, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, nessa hora, Pai,
diante da tua presença, Pai, da manifestação do teu Espírito Santo que passeia neste lugar, que toca, renova, restaura, traz nova visão, novo ânimo, em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa voltar a ter uma vida de gratidão todos os dias da tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você é grato ao Senhor, eu quero te convidar a dar um forte aplauso a Ele, dizendo: Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela minha vida, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor por mim, obrigado pelo teu sustento, obrigado pelo tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia.